Conceito de finanças, taxa de juros, taxa nominal. É a taxa que encontramos nas operações correntes, ou seja, que é visível aos participantes de uma transação. Exemplo, contrato de empréstimos e financiamentos, aplicações financeiras, etc. É a taxa que está escrita, que está evidenciada nesse contrato. Nós podemos dividir essa taxa em duas partes. A primeira será a mera recuperação do poder de compra do investidor, remunerando-o pela inflação. A outra parte refere-se ao ganho acima da inflação, que visa remunerar também o risco do investimento. Chamamos essa segunda parte de rendimento real. Então veja a fórmula. A taxa nominal é igual à taxa real, 1 mais a taxa real, vezes 1 mais a inflação, menos 1 vezes 100. Então, resolvendo essa conta, nós vamos ter a taxa nominal, aquela taxa que aparece no contrato de rendimento de 6% ao ano, por exemplo. Se nós fizermos o caminho inverso, tivermos lá a taxa nominal, os 6% ao ano, dividido por 1 mais a taxa de inflação, então pegamos 1 mais a taxa nominal, 1 mais 0,6, que é igual a 6%, dividido por 1 mais inflação. O resultado dessa conta será a nossa taxa real, é o caminho inverso dessa equação que eu estou apresentando nesse slide. Vamos falar agora de taxa real. A taxa real é calculada a partir da taxa nominal de juros, descontando-se os efeitos inflacionários. O objetivo da taxa real é determinar o quanto se ganhou ou perdeu, desconsiderando a inflação, neste caso medida por qualquer índice disponível, como IGPM, IPCA, enfim. Portanto, a taxa real indica qual foi o ganho que o investidor teve efetivamente no seu investimento, depois de excluído o índice da inflação. Então a fórmula nós temos ali embaixo, onde a taxa real de juros é igual a 1 mais a taxa nominal, dividido por 1 mais inflação. Aí menos 1 vezes 100, para que nós tenhamos a resposta em porcentagem e não em valor decimal. Capitalização simples e capitalização composta. No regime de capitalização simples, a taxa de juros incide apenas sobre o capital inicial. Portanto, a taxa de juros será aplicada sempre sobre o mesmo capital pelos seus diversos períodos. Exemplo, um capital de R$100 mil capitalizado a taxa de 1% ao mês de maneira simples, ou seja, através de capitalização simples. Após o primeiro mês, aqueles R$100 mil renderam R$1.000. No segundo mês, os juros de 1% vão incidir apenas sobre os R$100 mil, não incidem sobre os novos R$1.000. Isso é capitalização simples. Então, a taxa reincide apenas sobre o montante inicial. Já no regime de capitalização composto, a taxa incide sobre o capital inicial acrescido dos juros do período anterior. Ou seja, os juros de cada período são gerados pela aplicação de sua taxa sobre a soma do capital anterior mais o seu respectivo juro. No mesmo exemplo, capital inicial de R$100 mil, a capitalização composta de 1% ao mês. No primeiro mês, renderá R$1.000 e nós teremos um novo capital de R$101 mil. No segundo mês, a taxa de 1% incidirá agora não só sobre os 100 mil iniciais, mas sobre os R$101 mil, e assim sucessivamente. Então essa é a diferença sobre capitalização simples e composta. Uma incide apenas sobre o montante inicial. A segunda, a capitalização composta, incide sobre o montante inicial mais os juros que já foram pagos. Taxa nominal. As taxas são ditas nominais quando são expressas em uma unidade de tempo
que não coincide com o período no qual os juros são capitalizados ou pagos. Essa é a grande chave para identificar se aquele dado divulgado no exercício ou mesmo no contrato refere-se a uma taxa nominal ou a uma taxa efetiva. Então, a taxa nominal, ela informa o período, por exemplo, anual com a capitalização mensal. Exemplo, a taxa de juros nominal da poupança é de 6% ao ano. Isto porque o período em que os juros da poupança são pagos, que é mensalmente, não coincide com o período em que a taxa foi expressa, que é anualmente. Então, a taxa da poupança de 6% ao ano é uma taxa nominal, uma vez que os juros são pagos mensalmente. Taxa efetiva. São ditas efetivas quando são expressas em uma unidade de tempo que coincide com o período no qual os juros são capitalizados ou pagos. Exemplo, a taxa de juros efetiva da poupança é de 0,5% ao mês. Isto porque período em que os juros da poupança são pagos mensalmente coincide com o período em que a taxa foi expressa. Taxa equivalente. Duas taxas são equivalentes quando, considerados o mesmo prazo e o mesmo capital, produzem o mesmo montante no regime de capitalização composto de juros. A fórmula para encontrar a taxa equivalente é a seguinte: 1 mais IQ igual a 1 mais IT elevado a N, onde IQ é a taxa que eu quero, é a taxa que eu gostaria de encontrar, a taxa equivalente. IT é a taxa que eu tenho disponível e N o número de períodos. Um exemplo, qual a taxa equivalente anual de uma taxa mensal de 1%? Então, 1 mais IQ é igual a 1 mais 0,01, que é 1% em forma decimal, elevado a 12. São 12 meses no ano. 1 mais IQ é igual a 1,1268. Trazendo esse 1 para o outro lado da equação, nós temos IQ igual a 1,1268 menos 1. Portanto, IQ é 0,1268 ou ainda IQ igual a 12,68%. Taxa proporcional. Duas taxas são proporcionais quando considerados o mesmo prazo e o mesmo capital, produzem o mesmo montante no regime de capitalização simples de juros. Então aqui é o segredo para diferenciar uma taxa equivalente de uma proporcional. Na taxa proporcional a capitalização é simples. Então eu calculo isso através do taxa que eu quero é igual à taxa que eu tenho vezes o número de períodos. Exemplo, qual a taxa proporcional anual de uma taxa mensal de 1%? A taxa que eu quero é igual a 1% vezes 12, portanto, a taxa proporcional a 1% mensal é 12% ao ano. Taxa pré-fixada e taxa pós-fixada. A taxa pré-fixada tem seu valor definido na contratação do financiamento, enquanto a taxa pós-fixada oscila acompanhando o indicador de mercado. No caso de financiamentos pós-fixados relativos a imóveis, no sistema de financiamento imobiliário, é comum encontrarmos o uso do IGPM como fator de correção do contrato. O IGPM é um índice de inflação que possui na sua composição o ICC, que é o Índice de Construção Civil. Por isso é usual que ele seja usado nos contratos imobiliários, usado como correção nos contratos imobiliários pós-fixados. Tabela Price. As características relevantes desta tabela são as prestações fixas e a maior parte dos juros são pagos nas primeiras prestações. Para calcularmos o valor da parcela na HP 12C, para um financiamento de R$10.000 a uma taxa de juros de 2% ao mês em 10 parcelas, usamos a seguinte fórmula: 10.000 CHSPV, 2I, I a taxa de juros, 10N, N o número de períodos, PMT, que é o valor da parcela.
o resultado será uma parcela de R$ 1.113,27. Aí, se nós colocarmos isso na nossa tabela Price, nós temos então um saldo devedor de R$ 10.000 e uma parcela de R$ 1.113,27. Se eu considerar 2% em cima do saldo devedor, terei R$ 200. Portanto, a amortização do principal devido é de R$ 913,27. Assim sucessivamente, essa parcela, na segunda parcela, os 2% de juros incidem sobre os R$ 9.086,73 e assim progressivamente. Portanto, nós vemos aqui que, embora as prestações sejam constantes, o abatimento dos juros vai diminuindo. Os principais pagamentos de juros são feitos no início e a amortização vai crescendo. Aqui nós tivemos uma pequena variaçãozinha de 5 centavos, isto porque há arredondamento de casas decimais na definição do valor da parcela. Então isso acaba resultando aí alguma diferençazinha no final de alguns centavos. Tabela saque. As características relevantes desta tabela são a amortização constante e as parcelas decrescentes. Exemplo: pegando o mesmo financiamento de R$ 10.000 em 10 parcelas com taxa de juros de 2% ao mês, só que agora no modelo da tabela saque. A amortização será de R$ 1.000 ao mês, ou seja, R$ 10.000 dividido em 10 parcelas. E o valor da parcela será formado pelo valor da amortização mais os juros. Então nós temos aqui uma tabela que fica mais simples de entender o cálculo. Nós temos o saldo devedor de R$ 10.000. A amortização é constante de R$ 1.000. Portanto, o saldo devedor foi diminuindo, 9, 8 e assim sucessivamente. A incidência de juros é sempre sobre o saldo anterior devedor. Então, 2% ao mês sobre R$ 10.000, R$ 200 e assim por diante. Formação do valor da parcela é dado pela amortização mais os juros gastos. Então, nós temos a primeira parcela de R$ 1.200 até a última de R$ 1.020. Portanto, as características da tabela, repetindo, a amortização é constante e o parcelamento é decrescente. Este modelo de cobrança, a tabela saque, é o mais comum no caso de financiamento imobiliário. Tabela SACRE. O sistema de amortização crescente é bem semelhante ao sistema de amortização constante, o SAC. A prestação é calculada para cada 12 meses e só depois é feito o recálculo para o próximo período. Esse novo cálculo diminui o valor da prestação e a mantém fixa por mais 12 meses. Então, como exemplo, as parcelas dos primeiros 12 meses de um financiamento de 36 meses são calculadas através da seguinte fórmula. Parcela igual ao montante é o saldo devedor até aquela data, vezes a taxa de juros mensal, então I ao mês, mais 1 sobre 36, que é referente ao período, é 1 dividido por 36 meses. Para o segundo ano, as parcelas são recalculadas, subtraindo-se os 12 meses já pagos. E o montante considerado é o saldo devedor de janeiro do segundo ano. Então, o PMT no segundo ano é igual ao montante, vezes a taxa ao mês, mais 1 sobre 36 menos 12, ou seja, 24. Assim, o valor da parcela é maior no início do contrato e menor no seu final. Aqui nós temos uma tabelinha SACRE resumidamente montada. Então nós temos aqui o montante de 10.000, prazo de 36 meses, a taxa ao mês de 2%. Então calculamos a parcela do período de 1 a 12. Para esse período foi usado então como fator 1 sobre 36. A parcela deu 477,78. Então, saldo devedor inicial 10.000, a parcela de 477,78, os juros de 2% ao mês representam R$ 200,
dentro desses 477, portanto, a amortização foi de 277,78. E assim sucessivamente. A hora que passamos do 12º mês para o 13º mês, é recalculada a nova parcela, usando como fator agora 1,1/24, e o saldo devedor novo de 6.274,42. Assim por diante, até a parcela do mês 24, do 24º mês, e quando muda para o 25º mês, recalcula-se novamente, agora usando 1/12, e chegamos ao montante, um saldo devedor de 2.537.